Hello! Meu nome é Denis, sou graduando de Ciências Biológicas aqui da Unesp de Ilha Solteira. E agora a gente vai continuar nossa viagem pelo espaço. Recapitulando, para quem quiser dar uma olhada nas outras aulas, então já falamos sobre o Sistema Solar, sobre como ele do que ele é constituído, quais são os seus integrantes. Depois falamos sobre forças que regem o universo. Se a gente quer falar de universo, a gente tem que entender como é que funciona, quem é que está, entre aspas, controlando tudo o que acontece. Então falamos da força nuclear fraca, força nuclear forte, a força eletromagnética e a força gravitacional. Sabemos que a gravitacional é a força mais fraca, porém é uma força presente em todos os lugares. E a força nuclear forte é a mais forte, porém ela se limita ao núcleo do átomo. Então, ela só está naquele localzinho. Viagem no tempo. Vimos que é possível, sim, viajar no tempo, mas só para o futuro, nunca para o passado. Depois falamos em vida em outros planetas, então é bem legal que a gente fez uma comparação, como é que seria viver em outros planetas aqui do nosso sistema solar. Claro, se isso fosse possível. E falamos também sobre o buraco negro. É uma aula bacana, falamos um pouco sobre a dinâmica, como que funciona. Depois falamos sobre curiosidades do espaço. Curiosidades gerais, do nosso universo. E agora a gente vai falar sobre curiosidades dos satélites naturais. Mas essa aula vai ser dividida em duas, porque primeiro a gente vai focar no nosso satélite, que é a Lua. Vamos falar algumas curiosidades sobre ela. E numa próxima aula a gente vai falar sobre os outros satélites. Podemos até falar sobre satélites artificiais também. Então todo mundo sabe, que é o nosso único satélite. A Lua é o nosso único satélite. Enquanto o planeta Saturno tem 82 luas contabilizadas até o momento, o nosso planeta tem apenas um, que é a Lua, a famosa Lua. Tal quantidade ela recebe influência pelo tamanho do corpo celeste, por possuir mais força gravitacional. Então, um planeta maior tem mais força gravitacional, consequentemente ele pode ter mais satélites naturais. Assim, que belo satélite temos, não é? Eu adoro a Lua. E a Lua, ela tem 1/3 do tamanho da Terra. Então o diâmetro da Lua é um pouco mais de 3.400 quilômetros, ou seja, ela possui 1/3 do tamanho do nosso planeta. Na distância entre a Lua e a Terra, caberiam todos os planetas do Sistema Solar. A distância entre a Lua e a Terra é de 384.400.000 km. Portanto, se fosse possível fazer o alinhamento desses planetas um do lado do outro, ainda restariam um pouco mais de 4.000 quilômetros. Então a gente vê a Lua lá no céu, acha que está razoavelmente perto, mas ela está longe, muito longe. Então se a Terra, vamos comparar aqui para a gente entender melhor essa discrepância. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, a Lua teria o tamanho de uma bola de tênis. Então olha a diferença, a gente já consegue ver nessas imagens. E essa definição ela é baseada na escala do tamanho entre os objetos. Nessa mesma escala, a distância da Terra para a Lua seria de 23 pés e 9 polegadas, segundo a NASA. A Lua está a 30 terras de distância da Terra. É isso mesmo. A distância da Lua para a Terra difere um pouco, que o nosso satélite natural, ele não faz um círculo perfeito em volta da Lua. Tem vezes que está mais perto, vezes que está mais longe. Mas em média daria para encaixar umas 30 terras entre o nosso planeta e a Lua. A Lua também é o segundo corpo celeste mais iluminado, mas ela não possui luz própria, ela reflete. Então, apesar de ser o segundo corpo celeste mais iluminado do Sistema Solar, depois do Sol, é seguida logo após pelo planeta de Vênus. Então, a Lua, como os outros planetas, eles também não possuem luz própria. O brilho que enxergamos nada mais é do que o reflexo dos raios solares em sua superfície. Conforme sua translação e o posicionamento dos astros, a vemos mais iluminada ou até mesmo não a vemos, quando é a lua nova, A água nela. O quê? A
água na Lua. É isso mesmo. Recentemente, a NASA declarou encontrar água em estado líquido em uma das crateras lunares, a Clavius. A princípio, a quantidade era de 354,9 ml, pouco mais que uma garrafinha de água. Embora não seja muito, é um grande passo que leva a diversos outros questionamentos sobre a superfície da Terra. Até mesmo, ao mesmo tempo, pode ajudar em futuras expedições para o nosso planeta, ou para o nosso satélite natural. Os efeitos da Lua nas marés está diminuindo a velocidade de rotação da Terra. Então você está aí trabalhando, a hora não passa, estudando, e a hora não passa. Você tem a sensação que seu dia está mais longo. Será que é culpa da Lua? Porque a Lua ela exerce uma influência na Terra que é praticamente responsável pelo fluxo e refluxos da maré. Então, maré alta, maré baixa. E o físico George Darwin, que ele é filho de Charles Darwin, descobriu que a maneira como a gravidade da Lua puxa a água terrestre está diminuindo a rotação da Terra. Os nossos dias estão ficando mais longos, cerca de 0,002 segundos a cada século. Bem, uma explosão. A Lua se formou provavelmente há 4,5 bilhões de anos. Você acha que a nossa Lua é novinha? A nossa companheira é mais jovem que a Terra, obviamente. Mas não é nada novinha. Acredita-se que a Lua foi criada após um objeto do tamanho de Marte se colidir com a Terra, há 4,5 bilhões de anos. Isso segundo a nossa querida NASA. Os detritos dessa colisão passaram a orbitar a Terra e eventualmente se uniram para formar o nosso satélite. Então esses detritos dessa colisão ficaram presos à gravidade da Terra e com o passar dos anos foram se unindo e assim formou-se a Lua. Isso é uma teoria, tá? Inúmeros fatores impedem que os seres vivos sobrevivam na Lua. Então, se você estava pensando em se mudar para a Lua, já pode ir desfazendo as suas malas, que por enquanto isso não é possível. Então, seu sonho de morar na Lua dificilmente vai virar realidade. A atmosfera fina do planeta e a falta de líquidos são impeditivos cruciais, não é? Mas outros fatores também dificultam, né? Que os seres vivos, em geral, eles precisam do quê? Vamos lá, então. As missões Apollo tiveram vários problemas com poeira, por exemplo. A Lua, né, essa substância, né, essa poeira na Lua, ela funciona como um tal e ela pode causar vários problemas em equipamentos. E além disso, a variação de temperatura é absurda, e isso seria um outro problema que agravaria a sobrevivência de pessoas na Lua. Lá, um dia dura 13 dias terrestres. Então, se você estava achando que seu dia não estava passando, lá na Lua ele vai durar 13 dias terrestres. Então, a Lua ela tem uma rotação em seu eixo, realizando uma volta inteira a cada 27 dias terrestres. Por isso, um dia em um lado da Lua dura cerca de 13 dias e meio aqui na Terra, seguido por um período igual de noite, né? Do outro lado de noite e de um lado. E a Lua tem lua-motos. Já ouviu falar dessa palavra, lua-motos? Então, dados colhidos em 1970 fizeram os cientistas descobrir que a Lua tem lua-motos, semelhantes aos terremotos que temos aqui na Terra. Eles são causados por pequenas distorções em todo o planeta, causadas por impactos de meteoritos e movimentos termais, causados pela expansão da crosta frígida quando iluminada pela primeira vez pelo Sol na manhã, após 2 semanas de noites lunares congelantes. Então, além disso, lua-motos de causas desconhecidas, né, da superfície podem durar 10 minutos. Na Terra, isso causaria, né, danos que não dá nem para pensar. Mas aqui temos a água que ela interrompe esses terremotos e fazem eles durarem pouco. Viva mais uma vez a água. A nossa Lua é a quinta maior do Sistema Solar. Então ela é a segunda mais iluminada, mais brilhante e a quinta maior
do Sistema Solar, falando de luas. Nada mal, né? Entre as mais de 150 luas orbitando nossos planetas aqui do Sistema Solar, a nossa está em quinto lugar. A maior de todas é a Ganymede, que ela orbita Júpiter. Essa imagem aqui já fala muito, né? Pois é, a superfície da Lua está recheada de objetos humanos. Então a gente não basta poluir aqui, tá poluindo lá na Lua também. A gente falou na última aula sobre o lixo que está em volta da Terra, né, dessa corrida espacial. E agora a gente vai falar do lixo que está lá na Lua. Então, se você acha que os humanos possuem só a Terra, saiba que a Lua também está recheada de detritos deixados por nós. Na década de 60, além da famosa bandeira norte-americana, os primeiros homens a pisarem lá deixaram uma homenagem honrando a tripulação da fracassada missão da Apollo 1 e uma placa que diz: "Aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, em julho de 1969. Viemos em paz, em nome da humanidade." Desde então, como publicado no The Atlantic, astronautas deixaram cerca de 180 mil quilos de materiais na Lua, entre veículos espaciais, estações de subida e descida, e até bola de golfe e um retrato de família, que está por lá. Então a gente não se contenta em poluir o meio em que estamos, vamos poluir o espaço também. É triste, é desanimador. Ver que o nosso lixo ele está ultrapassando barreiras, está indo para outros lugares, estão poluindo cada vez mais. E os astronautas trouxeram muitos quilos da Lua. Então, se por um lado deixamos muita coisa por lá, os homens que foram à Lua também tiveram que trazer bastante coisa para cá. É estimado que no total já removemos cerca de 380 quilos de materiais da Lua. Isso entre 1969 e 1972. Então a NASA ela trouxe 2.200 amostras separadas de diversos materiais, todos vindos lá da nossa querida Lua. E os Estados Unidos, eles chegaram antes, mas eles não são donos de nada. Eles podem achar que são, mas não são. Os Estados Unidos foram os primeiros a pisarem na Lua, mas isso não nos dá o direito a ter um território em nosso satélite, apesar da bandeira deles estar lá enfincada. Então, em 1960, foi criado o Instituto Internacional para Leis Espaciais, que criou um tratado em 1967, proibindo que qualquer nação seja dona de planetas, estrelas ou outros objetos espaciais. O tratado também ordena que as explorações sejam feitas para fins pacíficos, então nada de guerra nas estrelas, na Lua, no planeta. Tem que ser por fins pacíficos. E para quem gosta de eclipses, essa daqui é uma boa. Teremos 228 eclipses lunares este século. É bastante. Eclipses lunares são um dos eventos mais legais para a humanidade acompanhar, que envolve a Lua. Até por isso, a NASA já calculou todos os fenômenos que ocorrerão até 2100. Então, neste século, ocorrerão 228. Então, você terá 228 oportunidades de acompanhar um eclipse lunar. Bacana, né? O diâmetro da Lua é quase o tamanho do comprimento da China. O que é? Exatamente. A Lua tem um diâmetro, né, de 3.474,8 km, enquanto a China possui um diâmetro de 3.530 km. Loucura, loucura. A Lua tão bonita e com algumas manchas. E como a gente gosta de dar nome para tudo, essas manchas também ganharam um nome. As manchas escuras da Lua são chamadas de Maria. Aquelas partes mais escuras da Lua têm o nome de Maria, que ela vem do latim maris. Então, se você estava achando que era por causa da sua mãe, da sua irmã, ou de algum conhecido que chama Maria, não é. É sim por causa das marés, que Maria vem do latim marés. E por que ocorre, né? Por que ocorreu isso? Isso ocorre porque antigamente os astrônomos pensavam que esses pontos eram corpos de água no nosso satélite. Mas agora sabe-se que são piscinas de lava
que se solidificou para formar basalto, e ele tem a cor mais escura do que o resto da Lua. E agora aqui uma coisa bem legal, que existe uma réplica gigante da Lua, que viaja o mundo. Vocês sabiam disso? Já tiveram essa oportunidade de conhecer essa réplica? Eu ainda não, mas tenho bastante vontade. Então, o Museu da Lua é uma exibição itinerante feita pelo artista britânico Luke Graham. E ele conta com uma réplica da Lua de 23 pés que viaja o mundo. A imagem usada para recriar o nosso satélite vem de uma câmera muito boa da NASA. Então, as datas, né, do tour podem ser conferidas no site do museu. Então, quem tiver interesse em saber, dá uma olhadinha lá no Museu da Lua, que lá vai ter as datas e, quem sabe, vocês possam ter a oportunidade de conhecer essa réplica da Lua. Bem, gente, por hoje, né, foi só isso. Então, pontuamos aqui algumas curiosidades sobre a Lua. E vamos aguardar a próxima aula, onde a gente vai trazer outras curiosidades dos demais satélites naturais que tem no nosso sistema solar. Então, se você ainda não ouviu as outras aulas, assista. Tá bem interessante, onde a gente também aborda assuntos de astronomia. E aguardem a próxima aula, que vamos dar continuidade a esse assunto. Aí vamos falar dos satélites de Júpiter, Saturno e os demais satélites. Podemos falar também dos satélites artificiais. Acho que é uma coisa bacana para estar abordando. Bem, mas aí é só aguardar os próximos capítulos.